Análise de Closer. Perto demais. Filme sobre a densidade sombria da sexualidade nos relacionamentos, dos relacionamentos pautados em sexo, né? Dos relacionamentos pautados em um jogo de poder, em projeções, etc, né? Quando o filme lançou há um tempo atrás, bastante tempo atrás, né, na verdade, foi aquele frisson, né? Uau! Que filme denso, profundo, não sei o quê, tá. Eu lembro que na época, isso acho que é, sei lá, 2009, por aí, os psicanalistas, uau, que filme sensacional. Eu, sinceramente, acho um retrato triste da realidade de muitos casais. E por isso que eu quis trazer a abordagem desse filme aqui para nossa análise, né? Acho que uns 2 anos atrás eu fiz uma série de estudos sobre sexualidade, falando sobre esses jogos, falando sobre a sexualidade presa nesse lugar e o quanto o amor não é possível dentro desse contexto. Então é importante a gente ter essa consciência que ali, apesar de se falar de amor, a proposta ali não é amor, né? Não existe essa proposta ali. Existe, na verdade, uma sexualidade infantil, possessiva, os relacionamentos baseados numa sexualidade, na minha opinião, doente. E aí, por conta disso, que o resultado é aquele. Então, a gente vai ter 2 casais, um adulto e um adolescente, vamos colocar assim, né? Então, o casal formado pela Alice, que depois a gente descobre que na verdade chama Jane, né? Que é esse estereótipo da adolescente, da ninfeta, que brinca, né, com essa coisa de ser com essa sexualidade, de ser stripper, de provocar o desejo, mas não assumi-lo, de ter essa ideia de ser safada, né? Porque o contexto que ela passa ali. E o Dan, que é o Jude Law, né, que faz esse papel aparentemente do mocinho, né, do herói romântico, daquele que salva ela, leva ela no hospital, depois fica com ela e etc. E aí um belo dia ele tenta por conta dela, ou seja, ele tá numa situação de profunda frustração, então são 2 frustrados, 2 não realizados, o Dan e a Alice, né? Ela o sonho dela não era ser uma stripper, pelo menos a princípio, né? Mas apesar de parecer que ela curte bastante. E ele lá, escritor de obituário, com o sonho de ser um escritor. Daquilo que ele se alimenta no relacionamento com ela, ele consegue dar um passo, escrever um livro e já começa a se sentir mais assim, cheio de si, vai tirar as fotos para o livro, para o lançamento do livro, super acreditando que agora vai. E aí ele já começa a achar que já tem bala, né? Para tentar uma mulher num outro patamar. E aí começa a dar em cima da fotógrafa, da Ana, que é a Julia Roberts. Ela é uma mulher que já separada, tá na frustração ali, não sei o que. Ele vai, joga uma cantada pra cima dela, enfim. Ela começa a se envolver ali na história. Então, veja que a gente vai ter esses 2 adultos, teoricamente seria a Julia Roberts, a Ana, e o médico, o Larry. São 2 adultos bem-sucedidos, numa outra realidade financeira, uma outra casa, uma outra história e uma outra dinâmica. Que dinâmica? Ele sádico, ela masoquista. Então ele tinha essa coisa, né, dessa sexualidade, assim, bem, o que você fez com ele, quem era melhor, qual foi a posição, aonde foi essa sexualidade possessiva, né, de tratá-la como uma prostituta e ela sádica, né, e ela masoquista, gostando de ser tratada, sendo humilhada, precisando, né, dessa forma de relacionamento mais doente. Os 2 fica um jogo ali meio que como se fosse uma troca de casais, né, que verdadeiramente acaba acontecendo e no final o resultado é isso mesmo, vence quem manda mais, vence quem tem mais dinheiro, vence quem pode mais. Então, teoricamente, o Larry vence porque ele manda melhor dentro desse joguinho de poder e o Dan fica ali frustrado, volta ao início, né? Volta lá àquela praça onde ele
estava caminhando com a Alice, e aí ali ele descobre que na verdade a Alice nunca foi Alice, ou seja, a Alice não era tão ingênua assim. A grande questão da história é a gente perceber até onde um relacionamento vai nessas bases. Por quê? O relacionamento, gente, num determinado momento, ele tem que transicionar de um jogo de poder, de um jogo de sedução para uma troca real, verdadeira, profunda. Ele tem que sair desse jogo de projeções, desse jogo de sombras, né? Então veja que ali a gente vê uma sexualidade raivosa. Todos dentro de uma sexualidade raivosa. A Alice começa a namorar com o Dan, começa a trabalhar tentando, né, um relacionamento saudável, sai desse universo de ser uma stripper, mas depois quando retoma o relacionamento com ele, continua como stripper. Por quê? Porque fala, bom, se eu não permanecer nesse lugar dele ter medo de me perder, de despertar os ciúmes dele, eu não vou conseguir ficar com ele. E no final a gente descobre que na verdade aquela não era a identidade dela, ela gostava mesmo de interpretar essa menina desamparada que inventou um nome lá quando viu na placa Alice e tomou essa identidade para si. Ou seja, todos descontentes com a própria identidade, buscando espelhos nos relacionamentos, querendo saber quem é melhor, você ficou com ele, não ficou, você gosta dela, você gosta de mim, por que você fez isso? Gente, não é possível ter paz dentro desse lugar, né? Quando a gente vai estudar esses contextos na sombra humana, a gente vai descobrir que da onde vem essa raiva manifesta nessa sexualidade? Dos desejos pelas figuras parentais, ou seja, esse homem, né, vamos usar o Larry como exemplo, mas que é exemplo de tantos homens que tratam as mulheres como prostitutas. Por quê? Porque ele sente muita raiva do desejo que ele tinha pela própria mãe e precisa trabalhar isso para poder fazer amor com uma mulher e não castigá-la no sexo, né? Porque o homem que tem esse desejo profundo pela mãe sempre deseja a prostituta, porque ele não pode desejar uma mulher que ele ama. Então, se ele ama, ele interrompe o desejo, né? Porque ele não pode ter desejo pela mãe. Então, um pouquinho de terapia ajuda, né? Se essas pessoas começarem a olhar e falar, olha, não é legal. Quantas pessoas eu já atendi em consultório, quantas mulheres eu já atendi em consultório em profundo sofrimento por causa das fantasias que esses homens que precisam passar por um consultório de terapeuta não passam e levam essa sexualidade doente, egoísta, infantil e possessiva para um relacionamento. É possível um casamento ser feliz assim? Não, não é. Não é possível, é por isso que acaba acontecendo tanta traição, tanta separação. Não é possível um casamento se desenvolver sadio e forte quando as pessoas no lugar mais íntimo, que é a sexualidade, precisam interpretar papéis onde elas são humilhadas, né? Tem alguma coisa muito errada. Então, na verdade, a gente está falando do tirar as máscaras, a gente está falando do romper com esse eu inferior, né? Que tantas filosofias orientais chamam do eu inferior, que é esse eu raivoso, sombrio, que manifesta essa sexualidade possessiva, destrutiva, doente. Se